A paz do Senhor, queridos irmãos, estou feliz nesse dia, pela oportunidade de um dia mais compartilhar uma palavra para o seu coração. Eu convido você a acompanhar comigo aqui no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, no versículo 1 que diz assim: Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Glória a Deus. Meus queridos, eu estava conversando com uma irmã ontem e nós estávamos relembrando coisas do passado. Essa irmã já congregou comigo há muitos anos atrás, há 11 anos atrás. E essa pessoa se mudou para outro estado e falou para mim: nossa, irmã, eu tenho visto como as coisas estão diferentes, né, nessa igreja que a gente congregava. Eu falei: minha irmã, as coisas mudaram, né, um pouco. E eu estava conversando com ela e ela falou assim: eram muito bons aqueles tempos. Eu falei: é verdade, é verdade. Meus queridos, não que eu esteja nostálgica hoje, sabe? Não que eu esteja querendo ser uma pessoa que vive de passado, de forma alguma. Mas existem coisas que acontecem no nosso passado que dá saudade, sabe? Dá saudade. E eu sinto muita saudade da época da minha conversão. Não foram muitos anos assim atrás, porque na verdade a Igreja do Senhor vem tendo uma mudança progressiva há muito tempo. Não é de 15 anos atrás, é de mais de 20 anos atrás. As coisas têm mudado progressivamente, né? Mas há 15 anos atrás as coisas eram bem diferentes. E eu me converti numa igreja muito diferente. Eu não me converti aqui no Brasil, eu me converti numa época que eu morava no Japão. E essa igreja era uma igreja muito fervorosa, sabe? E eu lembro assim alguns pontos dessa minha conversão, algumas coisas que aconteceram nessa minha conversão que hoje eu não vejo muito acontecer nas nossas igrejas no dia de hoje. Por exemplo, uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu entrei pela primeira vez na igreja foi a recepção. Meus queridos, quando eu fui recepcionada naquela igreja, foi algo assim que não tem como esquecer. Sabe, as obreiras, elas ficavam na porta e elas me recepcionaram com um sorriso de orelha a orelha, sabe? E me abraçaram, literalmente me abraçaram, me cumprimentaram com a paz do Senhor e me abraçaram, sabe? Cada uma delas que estavam ali na porta me abraçaram, me cumprimentando. A paz do Senhor, minha amada, seja bem-vinda neste lugar. Olha, aqui é a casa do Senhor, fica à vontade. Eu olhei aquilo e falei: nossa, que coisa diferente. Eu vim de uma família de japoneses, então assim, você não está muito acostumado, né? Para quem é japonês sabe, eles já são meio reservados, meio assim, meio fechados, não é muito de abraço, muito de toque assim. Então assim, aquilo me chamou muito a atenção, me cativou demais, sabe? Eu falei: nossa, que coisa boa! Meu Deus, elas me abraçaram de tal forma, elas me recepcionaram de tal forma que parece que elas já tinham até um sentimento por mim, sabe?
e como se já me conhecessem antes, e eu nunca tinha visto na minha vida. Isso me chamou muita atenção. E a irmã que me levou para a igreja, essa irmã, ela simplesmente, ela já estava ali, sabe, trabalhando, porque na verdade eu estava afastada da presença do Senhor. Com 14 anos eu já havia me batizado na igreja, sabe? Mas eu não permaneci. Né? Eu não permaneci, eu fui para o Japão muito nova, eu tinha na época 15 anos, então quando eu fui para o Japão, eu me afastei da presença do Senhor. E aí eu só fui retornar para a presença do Senhor, eu já tinha 25 anos. Então eu fiquei esse tempo afastada da presença do Senhor, e essa irmã que trabalhava comigo, ela ficava lá, vamos fazer uma visita na minha igreja? E eu falava assim, qualquer hora dessa eu vou, qualquer hora dessa eu vou. E ela falava para mim de Jesus todos os dias, todos os dias. Até que um dia eu resolvi ir na igreja dela. E ali, naquele dia, foi numa quinta-feira, no dia 5 de novembro de 2005. Esse dia mudou a minha vida, meus queridos. Esse dia mudou a minha vida. E no final do culto, eu aceitei, eu me reconciliei com o Senhor Jesus. Eu falo que aceitei porque, na verdade, naquela época eu era muito criança, eu era muito nova, eu nem, sabe, apesar de eu conhecer um pouco da palavra do Senhor, eu não tinha me convertido verdadeiramente. Então, assim, eu falo que eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida no dia 5 de novembro de 2005. Foi quando eu levantei as minhas mãos e aceitei ao Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. E daquele dia para frente a minha vida mudou. Mas mudou por quê? Porque houve um processo na minha vida, sabe? E um processo que muitas vezes não acontece na vida de todos, que levantam as suas mãos na igreja e aceitam como Senhor e Salvador das suas vidas. Meus queridos, ali aquela irmã que me levou na igreja, ela começou juntamente com o pastor me discipular. Eu falo para você que o trabalho dela naquela época foi tão importante quanto o trabalho do pastor e da igreja. E ali eu comecei a aprender naquela igreja algumas coisas que não se ensina nos dias de hoje. Você pode achar que de repente pode até ser uma coisa sem importância, mas eu falo para você que foi algo de extrema importância na minha vida e coisa que eu levo até hoje, que eu guardei dentro do meu coração e eu levo até hoje, e eu te digo que até hoje eu ensino às pessoas aquilo que eu aprendi. E hoje eu quero compartilhar com você um pedacinho, porque são tantas coisas, um pedacinho das coisas que eu aprendi quando eu fui, para a igreja pela primeira vez. E o trabalhar de Deus na minha vida. Ali, aquela irmã começou a me ensinar, juntamente com a esposa do pastor, juntamente com o pastor. Eu fui passando por um discipulado. A irmã falou assim, olha, irmã, agora as coisas têm que ser diferente. Tá certo que o Espírito Santo é aquele que trabalha nas nossas vidas. Mas quando nós vamos para a igreja, existem coisas que a gente não pode fazer mais. Por exemplo, eu vou começar a te ensinar como você deve se vestir, né? A mulher de Deus, ela é uma mulher que ela se veste com decência, entende? Então, quando a gente vai na igreja, a palavra do Senhor diz que tudo tem que ser com ordem e decência. Então, a mulher de Deus, ela tem que se vestir decentemente. E ela foi me ensinando. Ela foi na minha casa, ela olhou o meu guarda-roupa e ela falou assim, olha, essa roupa aqui dá para você usar, mas essa daqui acho que você tem que lançar fora. E aí eu falei, tá, né? Sabe aquele tá? E todo dia ela ia me ensinando uma coisa. Ela falava, olha, quando você chegar na igreja, você pode cumprimentar todo mundo. Você pode cumprimentar os homens, você pode cumprimentar as mulheres. Naquela época, meus irmãos, os homens sentavam de um lado e as mulheres sentavam do outro. Os homens não sentavam junto com as mulheres. Por quê?
Qual que era a razão que era explicada para isso? Vamos supor, quando o pastor falava assim, pega na mão do irmão que está do seu lado, abrace o irmão que está do seu lado. Já pensou se você está do lado de um irmão que é homem, que é casado com a irmã ali que está do lado dele? Como é que você vai pegar na mão do irmão que está do seu lado ali? Como é que você vai abraçar o irmão? Então, assim, na verdade, sentava separado. Então, ela me ensinou assim, ela falou assim, olha, quando você vai cumprimentar uma irmã, você pode abraçar ela, você pode beijar ela, mas quando você vai cumprimentar um irmão, você pega na mão dele, a paz do Senhor, irmão, e já solta. Ela falava, e já solta. Não fica assim, a paz do Senhor, irmão, como que o senhor tá? O senhor está bem, eu tô bem, e ficar segurando a mão do irmão, não. Já pega na mão, a paz do Senhor, irmão, e pronto. Entendeu? Então, assim, foram coisas que eu fui aprendendo de extremo valor. Você fala assim, nossa, mas nada a ver isso. Tem a ver sim. Esse negócio de falar que não tem nada a ver, nós podemos dizer que a palavra do Senhor nos fala sobre isso. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, esse negócio de não tem nada a ver, não tem nada a ver, acabou corrompendo os bons costumes que os primórdios nos ensinaram, entendeu? Aí eu vou chegar onde eu quero chegar para você. E aí ela me ensinou, olha, irmã, quando você tiver algo para conversar com um homem, por exemplo, seja solteiro ou seja casado, você não pode conversar só com ele. Você chegar num canto da igreja e falar, irmão, vem aqui, eu preciso conversar com você. De forma alguma. Você pega, você chama a esposa dele e ali você conversa com o irmão. Ou, se esse irmão é solteiro, você chama uma irmã ou alguém para te acompanhar, para você conversar junto com esse irmão, porque fica ruim você chamar o irmão num canto, aí o que as pessoas podem pensar? Nossa, o que esse irmão tá conversando com essa irmã ali sozinho ali no cantinho, entendeu? Aí ela pegou, ela falou assim, olha, quando você andar de carro, você pegar uma carona com alguém do sexo masculino, não pega carona com essa pessoa, de forma alguma. Se esse homem não tiver acompanhado com a sua esposa, não pega carona, vai a pé, nem que você tenha que andar 10 quilômetros, mas não pega carona. Agora, se for de extremamente necessidade, se for um caso que não tem mesmo para onde correr, se for um caso de saúde que você precisar ser levada no médico e só tem o irmão para te levar, o que você faz? Deixa ele lá na frente dirigindo e você vai no banco de trás. Entendeu? Então, assim, foram coisas que eu fui aprendendo. Então, assim, isso fez parte do discipulado, sabe? Coisas que eu aprendi na época da minha conversão. Naquela época, meus queridos, havia uma coisa muito linda. Era pregado sobre o novo nascimento, entende? Aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 7, diz assim: Jesus estava falando para Nicodemos, né? Nicodemos, ele era um homem entre os fariseus, ele era príncipe dos judeus. Ele era muito entendido, entendeu? E ele chegou até Jesus, e Jesus falou para ele assim. Ele perguntou assim: Rabi, mestre, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais como tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí, Nicodemos perguntou para ele: mas como que pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E respondeu Jesus: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí o versículo que eu queria ler para vocês: não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Meus queridos,
Quantas vezes eu não ouvi essa palavra naquela época? Vos necessário é nascer de novo. O que significa o velho homem tem que morrer, meus amados. É nascer uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e hoje tudo se fez novo. Então aquelas velhas práticas que nós tínhamos, elas têm que morrer. E nós temos que viver uma vida que glorifica a Deus. Entende? A palavra do Senhor diz que nós temos que ser, que resplandecer como astros neste mundo. Nós temos que ser diferentes, fazer a diferença. E essa era a pregação daquela época. Sobre o novo nascimento, sobre a obra regeneradora do Espírito Santo. E eu fui aprendendo essas coisas, sabe? O pastor ensinava que nós deveríamos buscar o batismo com o Espírito Santo, né? O batismo nas águas. Uma coisa que é diferente, que eu estava comentando com uma irmã a semana passada, é a respeito do batismo no dia de hoje. Meus queridos, a minha mãe chegou falando assim, hoje teve batismo na igreja. Falei, que bênção, glória a Deus. Ela falou assim, o pastor perguntou na igreja quem gostaria de se batizar nessa noite e muitas pessoas se levantaram e foram se batizar. Eu falei, como assim? Como assim? Eu falei assim, mas assim? Uma pessoa chega na igreja e o pastor fala quem quer ser batizado e batize pronto? Ela falou, simples assim, batize pronto. Eu falei, mas não teve uma preparação, não teve um estudo ali, um discipulado ensinando para a pessoa o que é o batismo? Ela, não. E eu falei assim, tá errado. Tá errado. Porque a palavra do Senhor diz que o batismo é para quê? É para arrependimento dos pecados. A partir do momento que a pessoa se arrepende dos seus pecados, ela tem que ter a consciência que dali por diante ela não pode pecar mais. Nossa, mas a gente não vai pecar nunca mais, irmã? Não é isso que eu estou dizendo. Mas aquilo que você fazia de errado, você não pode fazer mais. Aquele que bebia não bebe mais, aquele que fumava não fuma mais, aquele que se prostituía não prostitua mais, aquele que fornicava não fornica mais, aquele que adulterava não adultere mais, aquele que mentia não minta mais, entende? Aquele que roubava não roube mais. Então, assim, existem coisas que nós fazíamos antes do batismo e que elas não podem permanecer. E eu estava conversando a semana passada com uma irmã que ela falou assim, eu estava conversando com a minha prima e a minha prima fuma e a minha prima é batizada. Falei, como assim? Ela falou, pois é, o pastor dela batizou ela fumando. Eu falei, mas o batismo é para arrependimento de pecado. E como que a pessoa batisma se arrependendo do pecado e continua pecando? Não tem como. Então, meus amados, nos dias de hoje, existem pastores batizando pessoas que ainda não pararam com seus vícios. E isso é errado, porque o batismo é para arrependimento do pecado. O batismo com o Espírito Santo é o poder de Deus que vem sobre a sua vida, entendeu? Porque o Espírito Santo é aquele que vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo vindouro, entende? Então, o que acontece? Nós temos que buscar, tem que ser pregado sobre o que é o batismo, tem que fazer um discipulado, tem que ensinar que aquela vida que nós vivíamos, nós não podemos viver mais a partir do momento que nós decidimos a viver uma vida com Cristo, a ser denominados filhos de Deus, cristãos, né? Aquele que é cristão é semelhante a Cristo. E nós precisamos entender e pregar para as pessoas que se nós somos semelhantes a Cristo, nós temos que viver como Cristo viveria, como Cristo viveu. Aí nós temos que analisar. Será que aquilo que eu estou fazendo hoje, Cristo faria? Cristo já fez?
entende? Isso que é viver uma vida cristã. E eu fui aprendendo isso ao longo da minha caminhada. Meus amados, na época que eu me converti, nas Assembleias de Deus, eu não me converti na Assembleia de Deus, mas quando eu fui para a Assembleia de Deus, os cultos de ensinamento, que hoje se denominam culto de ensino da palavra de Deus, eram chamados de culto de doutrina. Então, o que acontecia? Nesse dia de culto, que geralmente era numa terça-feira, os membros entravam, era um culto para membros, não era culto para pessoas, era um culto fechado. Não era culto para aqueles que não conheciam a Jesus. Era um culto fechado, não era um culto aberto a qualquer pessoa que queria ir na igreja. Então, a porta da igreja era fechada, tchan, 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 e os membros ficavam lá dentro, entendeu? Ouvindo e aprendendo a palavra de Deus. O que um cristão pode, o que um cristão não pode fazer. Basicamente, o culto de doutrina era isso. O pastor, né, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele nos ensinava a palavra do Senhor, né, dizendo aquilo que nós, como cristãos, poderia fazer e aquilo que nós não poderíamos fazer. E era uma bênção, meus amados. Nossa, quantos cultos de doutrina que nós ouvimos falar naquela época, que pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, sabe? Havia um avivamento, uma presença de Deus ali gloriosa, o povo era renovado, sabe? Vidas ali eram transformadas nos cultos de doutrina. Sabe? Nos cultos de oração, eu lembro que na minha igreja tinha um culto especificamente denominado culto de oração, e era o culto assim que eu mais gostava de ir, porque o Espírito Santo tomava a igreja, a gente não conseguia nem ir embora, sabe? O Espírito Santo renovava as vidas, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, era a coisa mais linda. E eu estava comentando essa semana com os irmãos, eu falava assim, olha, eu não tô lembrada, eu comecei a puxar na minha memória e comecei a tentar lembrar do último batismo com o Espírito Santo que eu vi na igreja. E, irmãos, sinceramente, eu falo para os irmãos hoje, eu não lembro. Pessoas que aceitam Jesus, sim, tem alguns cultos que nós vemos vidas aceitando a Cristo, mas eu não lembro a última vez que eu vi um batismo com o Espírito Santo na igreja. Não lembro. E aí, eu quero compartilhar com você uma palavra aqui, do profeta Malaquias, no capítulo 3, no versículo 6, que diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Não mudo. Eu, o Senhor, não mudo. Meus queridos, o Senhor, Ele não mudou. O nosso Deus, aquele Deus que criou o céu e a terra, Ele nunca mudou. Desde aquele tempo até os dias de hoje, o ano de 2021, Deus, Ele não mudou, mas nós temos mudado sim. Por que não se vê milagres mais nos dias de hoje? Batismo com o Espírito Santo. Porque nós mudamos. A palavra do Senhor, ela não muda, mas a forma que a palavra tem sido pregada dentro das igrejas, ela mudou. A pessoa chega na igreja e muitas vezes ela passa ali 5 anos, às vezes até mais do que 5 anos dentro da igreja, e ela nunca se converte, meus queridos. Pasmem vocês eu dizer algo assim triste. Eu não sei nem se você vai aceitar aquilo que eu estou te dizendo nesse dia, mas existem pessoas, e eu não sei se é esse o caso seu, que está me ouvindo agora. Existem pessoas que aceitaram a Jesus há muitos anos atrás, mais de 5, até mesmo 10 anos atrás, e nunca conseguiram se converter. Há segredos para um avivamento. Essa palavra que eu li aqui, ouvir
Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Mostra, Senhor, a tua obra. Mostra, se faz notório, Senhor, a tua obra, o teu avivamento nos nossos dias. Sabe, nós temos que clamar por um avivamento nos nossos dias, meus amados, mas há um segredo. Nós precisamos orar. O primeiro passo é orar. E essa oração tem que trazer um arrependimento genuíno dentro dos nossos corações. Um arrependimento genuíno daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos de errado. Sabe? Essa oração de quebrantamento tem que fazer você se jogar no chão e se quebrantar de tal forma a dizer para o Senhor assim: Senhor, eu não valho nada. Eu não presto, Senhor. Tira de mim aquilo que te agrada. Eu não quero continuar dessa mesma forma. Meus amados, eu tenho 15 anos de conversão e até hoje eu oro dessa forma. E mais nos dias de hoje, já teve vezes que houve um esfriamento na minha vida porque eu parei de orar dessa forma. Sabe, nós temos que nos arrepender todos os dias dos nossos pecados. Nós temos que nos convencer que nós precisamos mudar a cada dia. Ouvir, Senhor, a tua palavra. Nós precisamos verdadeiramente ouvir a verdade. Nós precisamos ser confrontados com a verdade todos os dias, meus queridos, se nós desejamos um avivamento nos nossos dias. Ouvir, Senhor, a tua palavra e temi. A palavra do Senhor tem que trazer temor para o seu coração. Hoje os cultos, não há temor dentro dos cultos, meus amados. As pessoas chegam no culto de qualquer jeito. Na minha época, quando estava lendo a palavra oficial e se tinha gente chegando na igreja, meus amados, nós ficávamos ali parados na porta em reverência, em temor à palavra que está sendo lida ali. Sabe, na igreja, quando está sendo lida a palavra do Senhor, tem que ter uma reverência. Sabe, o pastor está lendo ali, tem gente procurando a palavra ali, vira a Bíblia para cá e vira para lá, e mexe com a criança aqui, e sabe, a palavra do Senhor é santa. E eu aprendi isso na minha conversão. Quando está sendo lida a palavra do Senhor lá na frente, todos se colocam de pé em reverência à palavra de Deus. E quem não chegou ainda, quem chegou atrasado no culto, não chegou na hora, espera na porta. A hora que acabar de ser lida a palavra do Senhor, você vai e você entra. Quantas vezes eu já fui em igrejas e está sendo lida a palavra do Senhor e eu fico lá na porta. Aí o obreiro que não tem ensinamento do seu pastor fala assim: entra, irmã, entra. Não, irmão, espera um pouquinho, já eu entro. Não quero ensinar o obreiro dos outros, né? Entra, irmã, pode ficar à vontade, pode entrar, ali tem lugar. Eu sei, meu querido, eu sei que tem lugar. Espera só um pouquinho. Aí, quando eu não tenho mais o que falar, eu falo: irmão, a hora que terminar de ser lida a palavra do Senhor, eu entro. Entende? Reverência. Eu estava no culto, que dia que foi? Segunda-feira. E eu comecei a escutar um barulho atrás de mim, um barulho. Eu falei: mas que barulho é esse? Eu olhei para trás, tinha uma criança com um celular na mão, jogando, em pleno horário de culto. A palavra ali sendo pregada ali na frente e uma criança ali, jogando. Meus amados, é culpa da criança? Não. É culpa dos pais que não têm ensinado essas crianças. Nós precisamos ensinar os pais, porque os pais possam ensinar suas crianças a terem ordem e decência no culto. Nós estamos entrando na casa de Deus, né? Precisa ter uma reverência, porque senão, se nós não entendermos isso, amados,
nós nunca vamos ver algo de extraordinário nos nossos dias. Precisamos temer a presença do Senhor, ouvir a tua palavra e temer. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, sabe? Nós precisamos temer, sabe? Na minha época, meus queridos, o pastor era alguém completamente diferente do que é hoje, sabe? Quando eu era nova convertida, vocês vão rir da minha cara. Às vezes eu ia conversar com o meu pastor, ou às vezes ele ia orar por mim, eu abaixava minha cabeça e ficava ali recebendo a oração. E vinha na minha mente assim, falei assim, meu Deus do céu, que o diabo não coloque nenhum pensamento contrário na minha mente agora, para que Deus não revele para o pastor aquilo que eu estou pensando, sabe? Esse temor, sabe? Apesar que eu sabia que eu não ia pensar nada de errado, mas vinha na minha mente esse temor, como pastor sendo o homem de Deus, como sendo a pessoa diferenciada, aquele que estava extremamente, muito acima de mim, sabe? Eu me sentia desse tamanhinho perto do pastor. Olha, o pastor está entrando, o pastor está chegando, sabe? Eu tinha temor de conversar com o pastor, eu ficava medindo as palavras para falar com o pastor, sabe? Então, assim, era algo que nós tínhamos uma reverência, nós tínhamos uma visão dos pastores diferente. E hoje eu já tive experiências de ver pessoas chamando o pastor pelo seu nome. Ô fulano, sabe? Ô fulana, isso. Sabe? Eu colocava a mão na boca e falava, Deus. Sabe, pastor, chamar, né, ter a reverência pelo pastor. Entende, meus amados? O pastor não é qualquer pessoa, é o anjo da igreja, alguém que foi chamado por Deus para te ensinar o caminho do céu. Existe uma diferença entre nós e o nosso pastor. E hoje em dia o pastor se tornou alguém como nós. Não que ele não seja, não que ele seja melhor do que você, do que eu, não. Mas há uma diferença, sabe? Ele é o anjo da igreja e hoje em dia não existe esse temor, essa reverência. Então, meus queridos, para que nós venhamos viver um avivamento nos dias de hoje, nós precisamos lembrar que existem princípios que precisam continuar sendo vividos, não podem ser esquecidos, sabe? A ceia do Senhor era algo de muito temor, sabe? No dia da ceia, o pastor falava que nós tínhamos que ir em consagração. Nós orávamos a semana toda anterior à ceia. No dia da ceia, o pastor fazia um apelo à igreja, aquele que precisa pedir perdão por algo, pedir perdão para o seu irmão. Você tem a liberdade, meu amado, você tem a liberdade. Vem aqui, pega o microfone. As pessoas que cometiam pecados, elas eram disciplinadas diante de toda a igreja. Sabe, o pecado da pessoa naquela época era exposto diante da igreja. A pessoa pegava uma disciplina, dependendo de 1, 3, 6 meses, e a pessoa tinha que frequentar todos os cultos, não podiam faltar os cultos ali, sabe, e passando o tempo daquela disciplina, e a pessoa arrependendo daquele seu pecado, ela era trazida novamente num culto de ceia e apresentava à igreja, e o pastor falava, olha, essa pessoa estava em disciplina. E aqui eu pergunto para a igreja concorda em colocar essa pessoa novamente em comunhão com o corpo de Cristo? E a igreja pegava, levantava a mão e todo mundo concordava. E essa pessoa novamente era inserida à comunhão, né? Poderia voltar a tomar a Santa Ceia do Senhor. E hoje nós vemos que muitas denominações, até mesmo uma criança toma ceia. Sabe, meus queridos, a palavra do Senhor tem que ser vivida como ela é. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor.
Existem pessoas, meus amados, sabe, o seu pastor tem ficado ciente dos seus pecados e muitas vezes elas não são disciplinadas porque é a única pessoa que canta na igreja. Eu não posso ficar sem esse obreiro porque eu preciso dele na obra. Eu não posso ficar sem essa irmã porque não tem outra irmã que canta. Meus amados, as coisas estão complicadas. Desse jeito, o Espírito Santo, ele afasta da igreja, e esse tão sonhado, tão almejado avivamento, aquilo que nós desejamos ver, batismo com o Espírito Santo, milagres, não há mais na igreja, entende? Então nós precisamos ter consciência, meus amados, que há sim uma necessidade de rever os nossos conceitos passados e buscar, sabe, aquilo de bom que nós vivemos, aquilo que nós aprendemos, voltar a praticar nos dias de hoje, porque há valores nessas coisas, nesses costumes que nós tínhamos, que nós aprendemos, apesar que muitos falam, isso daí hoje não tem nada a ver. Tem sim, meu querido. As más conversações corrompem os bons costumes. Aquilo tinha valor sim, porque se não tivesse valor, aquele tempo não era diferente. Aquele tempo nós víamos batismo com o Espírito Santo até mesmo em crianças, sabe? Cultos normais, havia batismo com o Espírito Santo, irmãs eram batizadas lavando louça, sabe? Haviam testemunhos de bênção, de vitória, de milagres, sabe? Mulheres estéreis, mulheres que não tinham nem útero, você ouvia falar. Hoje eu sou mãe de filho, mulher que não tinha útero, eu já ouvi testemunho naquele tempo de uma mulher que não tinha útero e Deus deu um filho para ela. Como, irmã? O avivamento no meio da igreja, o Espírito Santo da verdade estava no meio da igreja, mas não está hoje, irmã? Está. Só que muitas coisas têm impedido o Espírito Santo agir da mesma forma nos nossos dias. E se nós queremos viver um avivamento, nós precisamos verdadeiramente ter uma conversão genuína, verdadeira. E somente a palavra do Senhor é que converte, juntamente com o Espírito Santo que nos convence. Amém? Meus amados, eu quero deixar essa palavra para você nesse dia. Com muito amor e muito carinho, receba no nome de Jesus, não com tristeza, mas vamos orar, vamos clamar a Deus por um avivamento nos nossos dias. Há uma promessa do Senhor que haveria um avivamento, um derramamento do Espírito Santo, mas para isso nós precisamos orar, nos arrepender do nosso pecado, ouvir a palavra do Senhor e temer, e assim alcançar a misericórdia de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia, seja abençoado em nome de Jesus e que essa palavra venha dar frutos dentro do seu coração. Amém? Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.